Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna. Estamos aqui reunidos para darmos continuidade à disciplina de Geografia Geral e hoje a gente termina, nosso passeio pelos continentes que a gente tem dentro do globo, falando a respeito de Ásia, da Oceania e também da Antártica. Começar me apresentando para você, meu nome é Tiago Augusto Domingos, sou geógrafo, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento e assim como a gente veio fazendo ao longo de todos os nossos encontros, aproveitamos as questões existentes dentro dos determinados continentes nos quais a gente vai estar trabalhando no decorrer da aula, para que a gente possa compreender um pouco mais a respeito da ciência geográfica, como que se dá a aplicação da forma, como a geografia, ela pensa, ela estuda o mundo, o viés que sempre é dado dentro da geografia, que envolve uma questão, vou chamar de área, A gente tem 5 categorias fundamentais de análise, que é paisagem, espaço, território, região e lugar, tá? Então a gente tem essas categorias fundamentais de análise, levando em consideração também que a questão humana sempre é importante para a geografia. Então a gente pode dizer que, de uma forma geral, a geografia é uma ciência que busca compreender como se dão as relações humanas no espaço, como que a gente vai transformando esse espaço. Aproveitamos, então, uma divisão de área, que a gente está pegando os continentes, para que a gente possa ver alguns aspectos relacionados tanto à parte física quanto à parte humana. Dentro da geografia se discute muito a respeito de geografia física, geografia humana, se existe uma dicotomia, uma grande área para cá, uma grande área para lá. Na verdade, a gente precisa entender que essa dicotomia ela é mais acadêmica do que real. O mundo real não faz uma distinção acerca de humano, acerca de físico. Eu tenho a possibilidade também de trabalhar na área ambiental dentro do poder público e a gente consegue ver de uma forma cotidiana que essa divisão, essa dicotomia entre geografia física e geografia humana, ela está mais pautada dentro de uma especialização de área do que dentro de uma situação real. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro resumo e ver o que a gente tem para discutir, então, aqui na nossa aula de hoje. Então, a gente já está no nosso 4º encontro, ok? E buscaremos compreender as relações entre a sociedade, a natureza na Ásia, na Oceania e na Antártica, pelo viés da geografia. Tá bem? Sabemos, isso é óbvio, cada ciência tem particularidades analíticas e a geografia ela vai estar trabalhando também dentro das suas particularidades. Então, a gente trabalha quadro físico da Ásia, desenvolvimento econômico de alguns importantes países, todos são importantes, mas a gente vai buscar aqueles que têm maior expressividade dentro da geopolítica, dentro das relações comerciais com o Brasil e por aí vai. Como, por exemplo, Índia, China, que junto com o Brasil e mais, a Rússia, que faz parte também da nossa Ásia, tá certo? Ele vai formar o BRIC, ok? E a gente também tem a África do Sul, que vai dar a ideia desse bloco tão importante, tá? Não é um bloco, na verdade, formado com relações explícitas, mas é uma possibilidade que a gente tem de juntar Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para buscar o nosso lugar dentro da geopolítica atual, certo? Então, continuando, a gente vai contextualizar dizendo que vamos trabalhar então, aspecto físico da Ásia, tá bem? Vamos trabalhar população e economia da Índia, da China, do Japão, da Oceania e também da Antártica, tá? Logicamente que da Antártica a gente não vai trabalhar aspectos humanos e aspectos econômicos, mas sim a sua relação geopolítica e como se dá a forma dos países, buscarem a fazer estudos e explorações, possíveis explorações, e ter também a Antártica como uma certa reserva de território para um futuro possível, tá certo? Então, é isso que a gente tem para discutir no dia de hoje. Quando a gente fala a respeito de qualquer aspecto natural que trata da Ásia como um continente como um todo, logicamente que a gente está falando de uma realidade complexa, tá? Que essa complexidade ela é dada pela longa extensão latitudinal e também longitudinal do continente asiático, é o maior continente que a gente tem. Ele vai se estender até suas divisas com a Europa, com a África, tá bem? Até chegar ali dentro do nosso Oceano Pacífico, do Oceano Índico também. Vamos dar uma olhadinha no mapa político que a gente tem, tá? Então, aos olhos nos destacam os maiores países, tá certo? Como, por exemplo, a Rússia em primeiro lugar,
ok? A parte asiática da Rússia, República Popular da China, Mongólia, Cazaquistão, Índia, Japão pela sua importância geopolítica, Indonésia e temos aqui o chamado Oriente Médio, tá certo? O Oriente Médio, que ele é considerado muitas vezes, né, um subcontinente, tá? Que a gente tem inserido aí nessa divisão entre a parte mais a leste e a parte mais oeste dessa parte do globo, tá ok? Então, a gente tem, né, toda essa extensão territorial asiática que, logicamente, resulta numa complexa relação no que diz respeito à parte física, tá bom? Se a gente tem uma longa extensão do ponto de vista da latitude, tá bem? Então, a gente vai ter ali até a parte sul, até a parte norte, tá? A gente está falando aqui, ó, o nosso Equador vai passar mais ou menos por aqui, então a gente vai ter parte norte e parte sul dentro do continente. A gente vai ter que ele vai estar todo inserido aqui dentro do que a gente vai chamar de meridiano de parte leste, tá bem? Do nosso planeta Terra. E se ele tem uma área assim tão expressiva, logicamente que ele vai ter uma grande diversidade paisagística. Quando a gente fala, por exemplo, de clima, a gente vai ter praticamente todos os climas que a gente tem no mundo, né? Clima polar, clima equatorial, tá? Clima frio, altas montanhas, inclusive as mais altas montanhas do mundo, tá certo? Onde a gente tem ali o Everest, clima desértico, semidesértico, temperado, tá bem? Mediterrâneo, subtropical e também tropical. Tá? Então, quando a gente fala isso, a gente tem que levar em consideração que essa ampla extensão territorial do continente asiático, logicamente, vai trazer uma interferência dentro do clima que é bastante sensível. Como a gente tem, né, um continente que é banhado por diferentes oceanos e a gente tem uma massa emersa extremamente extensa, nós teremos de uma forma direta a influência de fatores como, por exemplo, a continentalidade, a maritimidade. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala de continentalidade, a gente está dizendo que uma determinada área, uma determinada região que está no centro de uma massa emersa, tá bem? Ele vai tender a ter uma temperatura, uma amplitude térmica anual que seja relativamente alta, tá bem? E que ele tenha uma influência de chuva e seca bastante severa. Quando a gente pega áreas mais próximas ao litoral, que sofrem o efeito daquilo que a gente chama de maritimidade, a maritimidade ela vai trazer um maior equilíbrio dessa amplitude térmica, ou seja, a amplitude térmica ela vai ser menor, tá bem? E ela tende a ser uma área mais úmida. É regra geral em todo o planeta? Não, não é regra geral em todo o planeta, mesmo porque a gente tem áreas que são próximas ao litoral, que são áreas desérticas, como por exemplo a questão do Atacama. A gente tem uma corrente fria que passa tangenciando, né, a costa oeste da América do Sul, chamada corrente de Humboldt, e a corrente de Humboldt não permite que a gente tenha uma extensa evaporação do oceano, portanto, a gente tem a formação de um deserto extremamente seco, mais seco do mundo, relativamente próximo ao litoral. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que áreas que estão no interior dos continentes têm de uma maior amplitude térmica, aqueles que estão no litoral têm uma amplitude térmica menor e é mais úmido também. Falar de hidrografia deles, rapidão. Temos o seguinte também, tá? Que dentro da hidrografia a gente tem o que a gente chama de espigão divisor de águas, né? Que é uma área que divide bacias para um lado e bacias para o outro, que é a Cordilheira de Himalaia, onde a gente vai ter o maior pico do planeta Terra, chegando até 8 km de altura, que é o nosso Everest. Certo? Destaca também que a gente tem áreas do Planalto do Tibete e da Mongólia, tá? Que servem também como esse divisor de águas, e a maior parte dos rios tem nascente na porção central e corre em direção aos oceanos. A gente dá o nome disso de exorreico. Bom, como a gente estava falando, toda aquela área da divisão topográfica, né, que vai fazer com que os rios se direcionem dentro do continente asiático, está basicamente aqui onde a gente vai encontrar, aqui ó, o Planalto do Tibete, aqui em cinza, ok? Deixa eu apagar aqui, já não é assim tão grande, a gente tem aqui o Planalto da Mongólia também, o deserto de Gobi, tá? E o que mais que a gente tem de bastante relevante a ser colocado aqui, tá? A gente tem aqui os Montes Urais, né, dentro da história da Ásia e da história da Europa,
Os montes Urais, eles passaram por diversos pontos de extrema importância no desenvolvimento da história desses continentes, tá? E a Cordilheira do Himalaia, né, que é aí o ponto mais alto que a gente vai ter, que é resultante do choque convergente de placas, tá? Então a gente tem a placa do subcontinente, também podendo ser chamado de subcontinente indiano, se chocando com a placa asiática, onde a gente vai ter que placa encontra placa, certo? Acaba tendo gigantescos dobramentos. Logicamente que esses dobramentos vão resultar numa série de terremotos, vão resultar também numa série de vulcanismo. E já que a gente está falando a respeito de atividade sísmica, ok? A gente tem que falar a respeito do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, tá bem? Porque o Círculo de Fogo do Pacífico, ele abrange uma área considerável ali do continente asiático, na sua borda leste, mas ele atravessa todo o Pacífico até chegando nas Américas. Dá uma olhadinha? Temos então, tá, que essa área que está marcada com esses triângulos, tá, eles demonstram os pontos de maior vulcanismo e também de maior atividade sísmica. Tudo aqui está resultado de contato entre placas, como a gente tem, por exemplo, aqui a placa de Nazca, que se choca com a placa da América do Sul, e a gente tem, além de choques convergentes de placa, a gente tem contato também que são divergentes, tá? Onde a gente tem placas que estão se afastando uma das outras, e um outro tipo de contato de placas que é extremamente problemático, que acontece aqui nessa região, tá bem? Da América do Norte, que é a transversal, que vai formar, por exemplo, tá, a falha de Santo Andrés, que é uma falha extremamente preocupante para quem mora na costa oeste dos Estados Unidos, haja vista que essa falha pode resultar num terremoto de imensa magnitude que vai atingir de uma forma direta as áreas mais ricas do mundo. A gente está falando ali da região das Big Techs, a gente está falando da região do Vale do Silício, a gente está falando de São Francisco, San Diego, a gente está falando ali da Califórnia. E focando na Ásia, é comum que a gente tenha, né, periodicamente, pelo menos numa periodicidade que não é dada de uma forma constante, terremotos, sobretudo na Indonésia, sobretudo no Japão, tá bem? O Japão fica numa área de contato de placas extremamente ativo e essa atividade resultante do contato de placas, via de regra, acaba resultando em terremotos, acaba resultando em tsunami. Tsunami é uma palavra japonesa, tão comum ali o tsunami é, que o nome tsunami acabou sendo incorporado dentro do vocabulário global, tá bem? Como uma onda grande que é resultado de uma atividade sísmica que ocorre no mar. Ok? Continuando, a gente tem mais um aspecto muito relevante acerca do que envolve a parte física ali da Ásia, que é o chamado clima de monções. Tá? O chamado clima de monções, ele vai ter uma variação entre verão e inverno, e aí eu gostaria de deixar muito claro que nós estamos falando do verão no hemisfério norte e é inverno, tá? No hemisfério sul, tá bem? Inverno no hemisfério sul. Acompanhando o esquema aqui, a gente tem setas azuis que representam, né, nuvens que vão levar, tá bem? Nuvens relativamente frias que vão levar umidade para o continente no período do verão do hemisfério norte. Quando a gente para lembrar a respeito do conceito de continentalidade, maritimidade, que a gente vai ter uma grande diferença de temperatura, então, entre as áreas que sofrem, tá bem, maior influência da continentalidade em relação às que sofrem da maritimidade, temos o seguinte: verão no hemisfério norte, temos uma massa imersa muito grande chamada de Ásia. Essa área tende a ser mais quente que o sul, que está no seu inverno. Ok. Beleza? Se a gente tem isso mais quente, a gente vai ter uma formação do que a gente chama de zona de baixa pressão, tá? A baixa pressão é resultado do quê? Conforme o ar, tá bem, se esquenta, o processo de aquecimento do ar se dá basicamente porque o Sol aquece a Terra irradia calor, o ar passa, ele se esquenta a partir desse calor irradiado pela Terra, não é diretamente pelo Sol, tá?
Temos o seguinte, a formação de uma área de baixa pressão, professor, está quente e forma baixa pressão? Exato, por quê? Porque o ar se expande, tá bem? Então a gente tem um afastamento das moléculas. E em contrapartida, a gente tem uma área de alta pressão que está ali no mar, que está no sul, que está no inverno. Então a tendência é quem está na alta pressão se desloca para quem está na zona de baixa pressão. Resultado disso é que os ventos vindos do sul, ali do Oceano Índico principalmente, vão levar umidade, tá certo? Para o interior do continente asiático. Acontece que tem uma barreira de 8 km de altura chamado Himalaia no meio do caminho, então a gente vai ter que, parte dessas nuvens vão ficar presas no Himalaia e ocorre a chamada chuva de monções. Uma série de chuvas extremamente caudalosas, onde a gente costuma acompanhar a maior pluviosidade anual, tá bem? Ou pelo menos mensal, nesse período do ano, do planeta Terra. No inverno, a gente vai ter um movimento contrário. Como o sul, tá bem? Ele está no verão, o norte está no inverno, a tendência do vento é fazer o quê? O norte está mais frio, o vento que está em alta pressão se desloca para a parte sul, para a parte de água, tá? Então a gente vai ter, via de regra, o clima de monções são 6 meses de altíssima pluviosidade, 6 meses de intensa seca. Quando a gente analisa a realidade humana e até mesmo ambiental e natural, tá, do continente asiático, a gente deve levar em consideração que a vida humana também está adaptada ao sistema de monções. Vamos ver de novo o quadro? Ó, temos o seguinte então, tá? Monção, quando é verão no norte, é inverno no sul, ok? Deslocamento das massas úmidas para o interior. Quando a gente tem inverno no norte, a gente vai ter verão no sul, ok? E o deslocamento de ar seco em direção ao sul. O resultado, logicamente, muita chuva no verão e a gente vai ter um inverno que é seco, tá certo? Então, é comum que a gente venha, né? A gente explica a parte das monções assim porque é comum que a gente tenha relação das monções, até mesmo dentro da própria literatura, né? Se encontramos, né, de vez em quando com termos monções. E ele quer dizer isso aí. Bem, a Índia é um subcontinente, a gente vai chamar assim de subcontinente por quê? A gente pode falar com mais assertividade a respeito da Índia ser um subcontinente do ponto de vista geológico em relação até a própria divisão que a gente trabalha do Oriente Médio pelo fato de que quando tínhamos a Pangeia, né, o supercontinente, a Índia, ela se desgruda do que a gente conhece hoje como África, ela sofre um giro, tá, de 180 graus e se choca com tremenda força na Ásia, formando a Cordilheira de Himalaia na parte mais norte da Índia, tá bem? Então, certo? Quando a gente fala subcontinente indiano, a gente está falando realmente de uma divisão geológica, tá? Que foi desgrudada de uma parte da África ali, deu um giro e bateu com força dentro da Ásia, resultando nas maiores cadeias de montanha do mundo. Vamos dar uma olhadinha na Índia? Índia, então. Segundo o país mais populoso do mundo, essa frase ganha controvérsias nos dias de hoje, porque acredita-se que agora a Índia seja, sim, o mais populoso, né, de todos os países do mundo, tá ok? A Índia, né, quando a gente fala populoso, a gente está falando população absoluta, ok? A gente não está falando de densidade demográfica. A gente tem na Índia uma população jovem, uma taxa de fertilidade, tá, que está reduzindo, mas a gente ainda tem uma complexidade ali dentro bem diferente até do que a gente conhece como nossa realidade. Tá bom? Primeiro, a diversidade étnica ali, ela é bem distante do que a gente tem aqui no Ocidente, onde a gente tem os indo-arianos, os dravinianos e os mongóis, tá bem? Sendo que os indo-arianos são maioria absoluta, a gente tem uma diversidade linguística, né, com o hindi e mais 14 línguas oficiais, e o hinduísmo como religião predominante, e em segundo lugar aparece o hinduísmo, tá? O islamismo. Então, a gente pode dizer que sim, a Índia é um complexo, tá certo? Do ponto de vista cultural. População, né, indiana, foi educada em língua inglesa, para quem não sabe, tá? A gente tinha, né, que a própria Inglaterra chamava a Índia de joia da rainha, por quê? Porque era a mais rentável de todas as colônias
que a Inglaterra tinha, certo? Então a gente tinha uma influência inglesa muito forte dentro do subcontinente indiano, tá? E isso facilitou para a Índia exportação de serviço, tecnologia de informação, serviço de terceirização e negócios. Como a Índia, tá bem? Como a Índia, ela tem uma certa qualificação dos seus cidadãos, tá? Essa certa qualificação dada do ponto de vista acadêmica, a gente tem a formação de uma diversidade muito grande de indianos que acaba, né, se formando na Índia e acabando indo para a Europa. Por que vai para a Europa? Principalmente em busca de melhores salários, melhores condições de vida, ok? Esse fenômeno de pessoas formadas que saem de seu país de origem para buscar a vida em países onde consegue uma maior rentabilidade, a gente dá o nome de fuga de cérebros. A Índia não é um único país que passa por isso. O país que você está nesse instante também passa, tá bom? É um país de IDH médio e com alto grau de pobreza. E a pobreza na Índia traz algumas situações peculiares em relação ao que a gente conhece, né? Como verdade, igualdade, liberdade, moral, tá bem? Dentro da Índia a gente tem uma instituição de uma cultura bem diversa em relação ao que a gente tem aqui dentro do Brasil, dentro da nossa moralidade cristã, da nossa forma de acreditar que o mundo deve ser. E lá dentro da Índia existe um sistema de castas, né? E esse sistema de castas é colocado que não há ascensão social e econômica para quem nasce numa determinada casta. Então, se você nasceu numa casta rica, você vai morrer rico. Se você nasceu numa casta pobre, você vai morrer pobre. Não é, tá bem? Hoje, tal qual foi no passado, de um sistema de casta extremamente rígido. Há certas flexibilidades, inclusive o próprio governo indiano busca dar mais visibilidade, mais democracia para aquelas que são consideradas castas inferiores. Inferiores dentro da própria forma de colocar uma hierarquia entre as pessoas nas suas determinadas castas. Falando de economia, então, vamos lá no quadro? Temos uma situação, né, tanto curiosa aqui para a gente. A urbanização indiana é baixa, tá? A gente tem que por volta de 35%, tá? 40% da população indiana vive na cidade. Olha só que loucura, né? Então a gente tem aqui no Brasil 80%, né? 85% de urbanização. Lá na Índia é diferente. Só que tem um detalhe, tá? Ou dois detalhes extremamente importantes a ser colocados a respeito dessa taxa de urbanização. Primeira, a Índia, ela é um dos países que mais se urbaniza atualmente, entendendo o conceito de urbanização, neste caso, em específico, como uma diferença da quantidade de pessoas que vivem na cidade em relação às pessoas que vivem no campo. Quando eu digo que a Índia, então, está passando por um processo de urbanização acelerado, eu estou dizendo, neste caso, que a Índia está tendo uma transferência, tá bem? Ou uma alteração, melhor dizendo, do percentual de pessoas que moram na cidade em relação ao campo. Está aumentando da cidade. Urbanização, só um pequeno parênteses, urbanização ele é um termo polissêmico, tá? Ele pode assumir diferentes tipos de significado dentro de diferentes contextos, tá? Então, neste ponto que a gente está tratando do percentual de pessoas vivendo no campo e cidade, estamos usando o termo urbanização para referenciar um aumento da população urbana. No caso, Índia, ok? Outra coisa curiosa que a gente tem para dizer sobre a população indiana que vive na cidade, que percentualmente nos salta aos olhos pelo número relativamente baixo, quando olhamos o valor absoluto das pessoas que moram em regiões metropolitanas dentro do subcontinente indiano, a gente chega à conclusão de que o número é bem alto. Por quê? Temos pelo menos 300 milhões de pessoas vivendo em áreas metropolitanas na Índia. A título de comparação, o Brasil tem uns 220 milhões de habitantes, ok? Voltar lá? Agricultura. Ponto importantíssimo da economia, tá bem? Indiana, certo? A gente tem algumas situações interessantes a ser colocadas, né? Que o veganismo é muito comum, tá? Dentro da Índia, então a gente já teve algumas pérolas do nossa existência enquanto brasileiros, de políticos querendo fomentar a exportação de carne bovina para a Índia, mas lá a vaca é sagrada dentro do hinduísmo, então, tá? Por mais que haja bastante gente, lá o veganismo ainda é bastante forte, tá bom? E o setor de serviço é o setor mais significativo para o país, está correspondendo por cerca de 45% de todas as receitas que são realizadas dentro do Estado Nacional da Índia.
China, o país talvez mais falado por N aspectos que a gente tem dentro do desenvolvimento do nosso século XXI. China, ela vem para o século XXI, tá? Passando de todas as formas possíveis e imagináveis, mas uma forma que ela não passa é sem ser percebida, né? Porque a China faz parte da nossa vida, a China faz parte do nosso cotidiano, a China faz parte do assombro que acontece, né, neste exato instante, para a própria geopolítica global tal qual ela está configurada. Vamos falar da China? China, então, é o quarto país mais populoso do mundo, tá? Perdão, em extensão do mundo. Falha, ok? Falha. Mas ele é o país mais populoso. Há controvérsias, porque pode ser, né? E há estatísticas que dizem que a Índia ultrapassou a população chinesa, tá bom? E ela possui uma distribuição demográfica, né? Uma distribuição populacional bem irregular dentro do seu território, tendo uma concentração imensa da população, aonde? Dentro da sua porção sudeste, dentro da sua porção leste, porque a parte que nós circulamos e estamos achurando aqui é uma parte formada basicamente por desertos. Temos então o seguinte, se a China tem gente para dedéu, o governo chinês que passa, né, a controlar de uma forma muito severa os acontecimentos dentro da sociedade, passa a controlar também quantas pessoas as pessoas podem fazer. Então, no ano de 1979, adota-se a postura, né, ou melhor dizendo, a política do filho único, aonde o Estado chinês passa a controlar o ritmo de crescimento populacional e estava baseado em preceitos neomalthusianos. Professor, que é isso? Expliquemos. Neomalthusianos. O termo neomalthusianos é uma releitura da teoria de Thomas Malthus, escritas ali no século XVIII, aonde Thomas Malthus tem um insight vendo o crescimento da população europeia e a relação dessa população que crescia muito rápido com a possibilidade dos seres humanos produzirem alimentos. Malthus chega no seu insight e diz: população cresce em progressão geométrica. Produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Essa conta resultará exatamente num colapso, tá bem? Dentro da humanidade, porque a gente vai ter muita boca e pouca comida para alimentar essas bocas. A proposta de Malthus foi de que, dentro de um cenário catastrófico como esse, aqueles que estiverem mais bem preparados para esses cenários sobreviverão. Tá bem? Vindo, inclusive, a influenciar Darwin quando Darwin escreve a sua teoria de evolução das espécies. Ocorre que Malthus erra brutalmente, né? Ele não tinha como prever o futuro, mas a gente teve uma produção de alimentos que hoje é muito maior do que é necessária para alimentar pessoas. Por que tem fome? Porque tem fome, porque tem distribuição irregular, tá bem? Dentro do mercado capitalista de produção das nossas commodities, é mais conveniente queimar o milho excedente, né, e segurar o preço lá fora do que dar para os pobres comer. Então deixa o pobre morrer, deixa o milho queimar, segura o preço. Então, quando a gente tem a situação existente no dia de hoje, tá, em relação à teoria malthusiana, foi uma releitura onde não se cabia mais a relação PA-PG, tá bom? Passou-se a colocar, então, que o excesso de filhos a serem produzidos pelos países do terceiro mundo iria realizar um colapso dentro da economia global, sobretudo dentro da parte ambiental, resultando inclusive numa teoria que passa a ser chamada de econeomalthusiana, ok? Então, pega essa. Pobres fazem muito pobres e pobres destroem o planeta. Então, uma forma da gente resolver isso é fazer com que pobres não façam pobres, ok? E essa ideia malthusiana, neomalthusiana, inclusive foi adotada dentro do nosso país com laqueadura em mulheres pobres, sobretudo no Nordeste, obrigatório, né? O governo chegou a criar uma instituição com nome contraditório para a situação que ele colocava, que era chamado Bem-Fã, o bem-estar da família, que proibia famílias de fazer famílias, ok? Mas na China isso foi a política do filho único, tá? Então adotou-se que as pessoas teriam que ter um filho por casal para dar uma equilibrada naquele crescimento populacional severo. Vamos dar uma olhada? Temos o seguinte então, tá? Que nas áreas rurais era permitido as pessoas terem 2 filhos caso o primeiro fosse menino. E se tivesse 2 meninas, cara, acontecia muito, tá? Mata uma, aí depois tenta ver se o próximo vem menino, certo? E a gente teve, né, na China vários
várias consequências negativas a respeito dessa política, tá? Mas ela surgiu o efeito que demandava o Estado chinês, que era reduzir o ritmo de crescimento populacional. Quem não obedece à política do filho único está fora daquilo que o governo oferece para a população, tá? Podendo resultar, inclusive, em multa e confisco. Como a gente teve a redução do crescimento populacional, a gente teve em 2015 a possibilidade, tá certo, de ter 2 filhos dentro do casal, mesmo porque a população chinesa passou a envelhecer, tá? E dentro desse envelhecimento eles precisam de jovens para fazer a manutenção da economia chinesa. Por falar em economia chinesa, é um grande produtor de minerais, ferro, zinco, tungstênio, alumínio, mercúrio, estanho, manganês. Eles têm destaque dentro da produção energética. A gente está falando de uma população ali de 1,2 bilhões de chineses, ok? Então, se precisa de bastante energia, eles construíram uma usina de mais de 2 quilômetros de extensão, que é a usina de Três Gargantas, ali no Rio Azul, tá? Que é também chamada de Yangtze e produz mais energia que Itaipu. Ela é a maior em tamanho, é a maior em geração de energia. A agropecuária, pelo fato de haver um território montanhoso ou desértico, faz com que tenha uma correspondência relativamente baixa dentro da importância econômica da China. Contudo, a gente tem que entender que essa relativamente baixa produção agropecuária da China acaba beneficiando países como, por exemplo, o Brasil, que se insere dentro da divisão internacional do trabalho enquanto um grande produtor de commodity. Então, as nossas produções, soja, milho, carne, né? Via de regra, vê na China o maior mercado consumidor para os produtos agropecuários de nosso país. Voltar no quadro e falar um pouco mais de economia? Temos, então, que o setor industrial se destaca, né? E esse destaque do setor industrial, eu acredito que seja bem visível para a maioria das pessoas. E ele emprega uma parte considerável da mão de obra chinesa. Muitas vezes essa mão de obra ela não tem aqui isso que a gente conhece como CLT, tá? Eles não conhecem CLT. A produção de produtos chineses que a gente tem muitas vezes está baseada em formas de relações do trabalho que a gente não aceitaria muito bem nesse país, não. Tá? Mas a gente aceita muito bem os produtos deles pelo fato de serem baratos e a gente tem uma vontade ampla de consumir, sem nem menos pensar como foi feita a produção deste determinado produto que compramos a preços módicos em relação ao praticado por aqueles setores da economia, né, que são responsáveis, né, pelo desenvolvimento da nossa CLT. Temos como, então, parceiros principais da China, os Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, tá? E para o Brasil, ele é o maior, tá certo? De todos os nossos comerciantes. Por isso que a gente nunca vai imaginar que um governo brasileiro vai falar mal, né, do governo chinês de uma forma explícita, né? Temos o seguinte, a China, por mais que ela se insira dentro de uma situação que a gente vai chamar aqui, sei lá, de socialismo, a gente precisa fazer um parêntese muito grande dentro da relação do modo de produção que é desenvolvido na China, tá? O termo socialismo de mercado talvez seja uma forma que nós conseguimos expressar o que lá acontece, mas um socialismo de mercado é contraditório. Não tem como não reconhecer que isso é contraditório. Por falta de uma terminologia mais adequada e reconhecer que a expressão socialismo de mercado, ela é utilizada, a gente vai utilizá-la, beleza? Dá uma olhadinha no que é. O modelo chinês é o único que só na China tem, certo? É um sistema socialista, tá? Mas só que o meio de produção, parte do meio de produção pelo menos, ele é público, ou ele ocorre em cooperativas, tá bem? E eles são operados como uma economia de mercado, dentro da flutuação do próprio liberalismo, dentro do laissez-faire, laissez-fazer, que o próprio liberalismo coloca, tá? Então a gente está falando de meio de produção de cooperativa ou então público que opera dentro do mercado liberal, tá certo? Com um mercado aonde a gente tem, né, um lucro, certo? Todo mercado vai ter lucro, aonde este capital ele vai ser distribuído entre cooperados ou ele vai ser distribuído dentro do governo chinês que passa a reinvestir esse capital dentro da própria população. É um sistema político e econômico único que a gente tem,
certo? Que começa ali na década de 80, na década de 90, com a formação das zonas econômicas especiais, que vai permitir com que o sistema socialista chinês possa se abrir para o mercado capitalista, tá bem? E ele, certo? Dirige os ritmos e a tendência de toda a economia chinesa. Quando a gente olha para a economia chinesa, a gente tem uma percepção clara da dependência deles do setor industrial e a gente tem também, né, uma clara dependência do modo de vida que a gente tem hoje dentro do sistema capitalista de produção do século XXI, ocidental e global também, pautado dentro de uma dependência da produção que é realizada pela indústria da China. Vamos fazer uma SP para que a gente possa fortalecer um pouquinho o que a gente vem discutindo a respeito, né, do continente asiático. Vamos lá? Temos Felipe, tá? Felipe aparece aqui porque Felipe tem uma pequena empresa de produção de artefato de plástico, como garrafas e potes. A empresa dele está localizada próximo a um centro urbano, tem 20 funcionários, mas ele tem dificuldade de competir com produtos chineses semelhantes, porque dentro de uma ideia de livre mercado, ok? Dentro de uma ideia de livre mercado, a gente precisa de condições para que os atores consigam competir com igualdade, tá? Mas a realidade de Felipe não é a realidade chinesa. No papel de Felipe, que estratégias se utilizaria para enfrentar essa competição? Temos que refletir, né? Refletiremos sobre quais são os incentivos e restrições às atividades econômicas que atrapalham o desenvolvimento da atividade de Felipe. Como se dá essa questão da soberania do Estado para que a gente possa discutir essa situação? Como que se dá o controle sobre a atividade econômica? Quais são os impactos que a gente tem em relação ao processo de industrialização e efetivação da indústria da China em relação ao que a gente tem dentro do Brasil? Podemos falar que este comércio, né, se desenvolve de uma forma que a gente pode acreditar que os preceitos do livre comércio estão sendo cumpridos? E o que é, se é que isso, né, precisa existir, a questão ética em relação à mão de obra. Ora, quando olhamos para o século XXI, quando olhamos para a situação da China, quando olhamos para a nossa situação enquanto Brasil, a gente se reconhece como extremamente dependente da produção chinesa para que a gente possa ter o padrão de consumo que a gente tem hoje. A China barateou produtos. O barateamento dos produtos chineses veio pautado, sobretudo, dentro de um enfraquecimento não, uma falta de existência de regulações do ponto de vista ambiental e também das relações do trabalho. Tá? Então, nós que consumimos bugigangas chinesas a preços módicos, nos achamos muito felizes por comprar coisas que às vezes a gente nem precisa, por sites que nos oferecem a preços que a gente nunca vai encontrar dentro do mercado brasileiro, a gente tá dentro daquele produto, recebendo o resultado de uma política trabalhista e uma política ambiental extremamente predatória que foi colocada pelo governo chinês. O que foi o Felipe nessa história? O Felipe dançou. A gente tem uma legislação ambiental que é considerada uma das modernas do mundo. A gente tem uma CLT que busca garantir, né, respeito ao trabalhador, tá? E o nosso amigo Felipe acabou competindo com o mercado que não tem isso. Então, o que a SP sugere para o Felipe? Vamos dar uma olhadinha? SP sugere para o Felipe, então, optar, né, pelo outsourcing, que seria levar parte da produção para o país com custo mais baixo, que isso aqui nada mais é do que fazer com que outras pessoas que não brasileiros, né, passem a sofrer as consequências, assim como sofrem os chineses, para que a gente tenha um rebaixamento do preço dos produtos e a gente possa viver mais felizes com produtos que a gente não precisa, ok? Importação de produto diretamente da China, tá certo? Que tem algum design de marca brasileira, onde a gente simplesmente pode lembrar que Felipe tinha 20 funcionários, ele corta então para 2,
ok? Que vai trabalhar com telemarketing entrega, certo? E eles pedem o resto e a gente pede também dentro dessa relação. E podemos também dizer para o Felipe se especializar em algum nicho que não são ocupados pelos produtos chineses, mas no andar da carruagem, tá certo? Se a gente tiver uma China se estendendo com tanta voracidade dentro de todos os pontos do mercado, talvez daqui a um pouco o Felipe não tenha nem como fazer produção de pequi para vender em Goiás sem concorrer com os produtos chineses. Aí, perguntinha, né, de interação para a gente poder discutir. Se você quiser mandar suas colocações, Simone está no chat aí, pode mandar, pode abrir para mim de novo. Nós temos a seguinte pergunta: você costuma verificar a origem dos produtos que você compra? Isso é quase um toque para algumas pessoas, inclusive para isso que vos fala, tá bom? Eu tenho mania, sim, de ver da onde que veio. Porque, por mais que uma curiosidade, talvez, ou até mesmo por mais do que uma visualização de proteção da indústria nacional, as questões regionais, eu acho que é por isso que o cara foi fazer geografia, né? As questões regionais fazem parte, né, de determinados setores, de determinadas culturas, de determinados sabores, de determinadas formas de ver o mundo, que isso me traz bastante atenção. O mercado chinês, tá bem, ou melhor dizendo, a produção chinesa de industrializados acabou trazendo uma certa uniformidade, né, dos países onde isso vem sendo colocado. A gente teve, até pouco tempo atrás, né, na história da humanidade, tigres asiáticos sendo tão eficientes dentro da produção de mercadorias, né? Então a gente estava falando ali de Hong Kong, a gente estava falando de Taiwan, certo? Que inundaram mercados brasileiros e globais também com produtos normalmente de baixa qualidade, mas de um preço extremamente baixo, certo? Mas hoje a gente vê uma certa homogeneidade dentro de uma produção industrial chinesa que acaba tomando uma parte considerável do mercado brasileiro e também mundial, inclusive fazendo com que lojas brasileiras optem, né, por vender produtos nacionalistas, bandeiras do Brasil, bonecos, né, de pessoas que são super-heróis com a roupa brasileira fabricada na China, certo? De todo fato, eu acho que a gente vivemos dentro de uma situação de livre comércio, a gente tem a opção de poder comprar e aqueles que têm pouca opção de compra, com certeza vai recorrer aos produtos de mais baixo custo para que consiga ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Tá? Mas, havendo possibilidade, havendo qualquer tipo de situação que te permita fazer isso, busque privilegiar aquilo que a gente tem de local. Busque privilegiar aquilo que a gente tem de regional nosso, não por uma questão patriota, simples e pura, tá? Mas por uma questão que a gente busca fomentar todo um nicho, né, econômico, certo? Porque é o Zé que está empregando duas pessoas, essas duas pessoas já conseguem pagar um aluguel, que era a casa da avó Maria, que estava parada há muito tempo, aí a avó Maria já consegue comprar, né, sei lá, um queijo diferente, que era de outra pessoa. A gente consegue fazer girar uma economia mais local e a gente descobre coisas novas, porque a gente está tão preso, né? Eu estou dizendo de uma forma bem genérica, tá? Mas a gente está tão preso dentro de uma produção massificada, dentro de uma propaganda que vem de rede social. A gente está tão focado em ser mais do mesmo, né? Por quê? Porque a gente é bombardeado o dia inteiro para ser mais do mesmo. Porque, querendo ou não, as Big Techs fazem isso com a gente, né? As Big Techs colocam para a gente uma forma de viver, certo? E a gente vai vivendo isso. Então busque sair da bolha, busque conhecer quem está perto de você fazendo diferente, tá certo? Isso pode te trazer o que eu considero um dos maiores prazeres que é de estar vivo, um dos maiores prazeres que é ser humano, que é poder conhecer coisas que são diferentes, tá certo? Então, caso você não tenha essa mania, também é uma mania, quase um toque, né? De ficar buscando saber de onde vieram as coisas, de quais os ingredientes foram utilizados, que tem de diferente ou não. Convido você, caso queira, né? Isso é uma questão de opção, caso queira, a poder fazer isso e, de preferência, investigar se a sua região traz alguma coisa de novidade para a sua própria vida. Japão, pequeno país em extensão territorial, mas uma situação muito abrangente, sobretudo dentro do nosso século XX,
para a vida ocidental, tá ok? Para a vida ocidental. Dentro do Oriente a gente não vai trabalhar assim tão mais perto, apesar de a gente estar falando de um país oriental, mas para o Ocidente o Japão aparece sobretudo nas proximidades da Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhadinha no Japão? O Japão, então, que é um país de cultura milenar, tá? Logicamente que o Japão não foi formado na Segunda Guerra Mundial, nós temos que ele é formado por 4 ilhas principais, quando na verdade são milhares de ilhotas que formam o arquipélago do Japão. Então a gente vai ter Hokkaido, ok? A gente tem Hokkaido, Honshu, Shikoku, tá? E Kyushu, formando ali as principais ilhas do Japão, tá certo? E a questão da população japonesa, ela traz uma complexidade que vale muito a pena ser analisada pelo fato de que o Japão tem uma das populações, se não a população mais envelhecida do mundo, tá? O Japão possui, então, uma alta expectativa de vida, uma das expectativas de vidas mais altas que a gente tem em todo o mundo e uma baixíssima taxa de fecundidade. Ou seja, nós temos muitas pessoas idosas e essas pessoas idosas, certo, não estão tendo a reposição necessária para a manutenção da sociedade japonesa, tal qual a gente conhece. Conhece esse gráfico aqui que a gente tem? Esse gráfico aqui se chama pirâmide etária, tá? E a pirâmide etária, ela vem dividida normalmente em 2 pontos, aonde no lado, né, da esquerda a gente tem a população masculina, do lado direito a gente tem a população feminina. A coloração, né, dentro do nosso mundo que consegue distinguir reflectâncias, né, de raios do espectro eletromagnético, certo? Ou melhor, de cor. Entre masculino e feminino, a gente tem que a cor mais avermelhada, ela está associada normalmente ao sexo feminino, a cor azulada ao sexo masculino. E o que nós temos? Na base de baixo, tá? Na parte de baixo, né? Na base, a gente tem a população mais jovem e na parte mais alta a gente tem a população mais envelhecida. Então, neste gráfico aqui, a gente tem uma população que está variando de 100, tá? Até 0 anos de idade. Ok? Quando a gente olha este gráfico, a gente vai perceber que a maior parte da... Ah, faltou um ponto. Aqui nesse eixo, a gente tem a população dado em milhões, tá? Quando a gente vê tudo isso, a gente percebe que neste pedaço da população japonesa se insere a maior carga, né, de pessoas, e isso aqui está variando entre 30 até 80 anos. Ou seja, quando a gente olha a pirâmide etária do Japão, a pirâmide etária do Japão demonstra de uma forma muito clara que essa base afunilada, tá, demonstra uma baixa quantidade de pessoas de idade mais jovem e uma alta quantidade de pessoas mais velhas, e isso traz alguns transtornos, né, para o desenvolvimento da vida pública, né, para a vida das pessoas de determinada localidade, porque a mão de obra, ela está onde? Ela está mais na população jovem, e a gente precisa ter essa reposição de população jovem que o Japão não está tendo, tá certo? Conforme seria necessário para a manutenção, pelo menos, da população existente. Está tendo uma diminuição, então, beleza? Falar da população japonesa um pouco mais? Temos o seguinte: o território japonês, então, ele é populoso. Populoso significa que tem muita gente, e ele é densamente povoado. Significa que a gente tem uma quantidade muito grande, também, de pessoas por metro quadrado. É o que a gente chama de densidade demográfica. A gente tem que essa distribuição populacional, ela, mesmo sendo populoso e povoado, é desigual, porque o Japão, ele tem terrenos montanhosos, né? Um dos maiores símbolos, ou melhor, o maior símbolo natural do Japão é um vulcão, né? Que a gente tem ali, colocado no Japão, mas ele possui um IDH um dos mais altos do mundo, e a gente tem uma qualidade de vida que pode ser considerada de excelência, onde tem um sistema de saúde eficiente, alta escolarização e de renda per capita também bem acentuada, né? A economia japonesa, a gente tem que 12% são aproveitados para agriculturas, e o resultado disso é que o país importa cerca de 50% do alimento que produz, e em todo canto do Japão que seja possível plantar qualquer coisa, os japoneses estarão plantando, porque é necessário. De toda forma, as propriedades rurais, elas são pequenas e médias e utilizam métodos muito modernos, tá, de produção. Se a gente for pegar
O consumo, por exemplo, né, de agrotóxicos, sem falar qual que é a qualidade do agrotóxico, qual que é a toxicidade desse agrotóxico, por hectare, tá? É o Japão que usa a maior quantidade por hectare. Mas a gente não está levando em consideração a qualidade, tá bem? Desse agrotóxico, tampouco a toxicidade dele. Tá bom? E a atividade pesqueira, que ela é extremamente famosa, né? A atividade pesqueira do Japão, mesmo porque a alimentação japonesa, ela tem uma ligação direta, né, com o consumo de peixes, certo? Então, e eles têm uma relação direta também com o mar, haja vista ao fato de que a gente está falando de um arquipélago. E esse arquipélago, via de regra, estará em contato, né, com o mar, né? As pessoas não estão longe do mar, então a atividade pesqueira é extremamente fundamental. Lembrando que o Japão está numa zona de contato de placas ali dentro do Círculo de Fogo do Pacífico, e essa área que se insere geologicamente o Japão, que é próximo das maiores, do ponto mais profundo, né, é verdade, que a gente tem no planeta Terra, que são as Fossas Marianas, é uma área de atividade sísmica muito elevada. Via de regra, o Japão vai passar por terremoto, vai passar por vulcanismo, vai passar por tsunami. Isso você vai acompanhar no decorrer da sua vida, tanto que o Japão tem a melhor tecnologia para reconstrução pós esse tipo de episódio. Voltamos para a economia, então, japonesa? Vamos lá. Nós temos o seguinte, né? O Japão, após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o Japão passa a ter uma relação bem interessante em relação à questão das armas, né, a questão do seu exército. O Japão ficou proibido, tá, de investir em indústria armamentista. O dinheiro da indústria armamentista foi revertido onde? Educação e tecnologia. Hoje a gente tem outros países, tá, que estão buscando fazer isso também, tá certo? De destituir o exército. A gente vive uma parte da história da humanidade que a gente pode falar de uma relativa paz duradoura também, onde a gente tem acordos e mais acordos e não são todos. E tem outra, tem países que são muito fracos do ponto de vista militar, que não aguentaria mesmo qualquer tipo de invasão estrangeira, né? E o investimento dentro da indústria armamentista faria sucatear o restante dos investimentos públicos que são necessários. E o Japão se tornou um país de extremo desenvolvimento tecnológico e educacional a partir do momento que o dinheiro da indústria armamentista voltou para educação e tecnologia. Assim, a gente teve o crescimento da indústria, redução da população rural e uma reformulação daquilo que já vinha sendo considerado ao longo do tempo como a racionalização do trabalho, tá certo? Que vai começar ali com Frederick Taylor, na virada do século XIX para o século XX, vai ser reformulado, né, por Henry Ford, dentro do modelo que foi chamado de Fordista, e a gente vai ter o chamado modo, né, japonês de produção ou toyotismo, que foi implementado por Ono dentro da fábrica da Toyota. Quando a gente acompanhamos todo esse desenvolvimento em relação ao que a gente tem, tá bem, da produção japonesa, ele reformulou aquela fábrica linear do Ford, da esteira, que fez com que um carro passasse a ser produzido de forma muito mais rápida, e ele acabou resultando no seguinte, tá bem? Uma reconfiguração intrafábrica em células que passou a trabalhar de uma forma muito direta com a questão do tempo, com dois sistemas, chamado de Kanban dentro da fábrica e o Just-in-Time, aonde o Just-in-Time ele visava toda uma produção em tempo exato, real e ideal de recebimento de matéria-prima até a entrega da mercadoria para que a gente tivesse, né, uma possibilidade de evitar gastos excessivos com coisas como estoque, com coisas como perda de interesse da população que compra, né, porque determinado produto saiu de moda e por aí vai. A Toyota fez uma forma tão revolucionária de produzir carro que os carros japoneses quase quebraram as montadoras dos Estados Unidos, ok? A partir do movimento chamado de toyotismo. Voltando ao quadro? Dentro, então, da nossa forma de entender o Japão, a gente tem que dizer também que no ano de 1990 a gente passa a ter uma desaceleração econômica dentro do país Japão, tá? E isso mantém sua importância no cenário global, tá certo? E ele continua até hoje, o Japão, sendo colocado como um dos principais países de tecnologia existente no mundo hoje.
Ponto importante a ser colocado, existe uma ala política dentro do Japão que busca a reconstrução do militarismo japonês, isso de uma forma que assusta alguns países que preferem ver o Japão mais desmilitarizado. O Japão tem exército hoje, ok, tem investimento, mas não é algo assim tão expressivo, mesmo porque após, né, os Estados Unidos dizimar Hiroshima e Nagasaki, houve um acordo no qual os Estados Unidos garantiu ao Japão que faria a proteção dele. Mas adivinha quem está preocupado com o militarismo japonês? Sim, a China, tá? Então, há um movimento também de solicitação para que o militarismo japonês seja freado, tá? Ou até mesmo extinto, a fim de garantir uma maior paz para a região. Oceania, né? Aquele que foi considerado como o novíssimo continente por quem? Pelos aborígenes que lá viviam? Lógico que não. Pelos europeus, a gente tem uma visão europeia de mundo, a gente está falando uma língua europeia para trabalhar uma discussão filosófica europeia dentro de um processo de construção ético, moral, também europeu. Então a gente vai chamar a Oceania de novíssimo continente, porque assim a Europa chamou. Mas aos habitantes que lá estavam não havia nada de novo, ali simplesmente era a vida que eles sempre tiveram, até quando chegam pessoas, né, de fora, trazendo pessoas indesejadas para aquelas áreas, colocam em uma determinada terra que essas pessoas indesejadas têm a missão de fazer o quê? Isso, como toda colonização europeia, dizimar a população local, julgar a população local como inferior e dizer para a população local que ela veio trazer civilidade, veio trazer o único Deus possível e imaginável que a gente pode ter dentro da Terra e esse monte de informações que a gente já sabe bastante. Vamos falar da Oceania? Seguinte, então, na forma como vê a Europa, é chamado de novíssimo continente. Foi colonizado pelos europeus somente no século XVIII, em função da grande distâncias em relação à Europa. Então, Europa, e a gente está, sim, vendo uma situação em relação ao modo de ver da Europa. São 14 países independentes, 16 territórios que possuem a diversos países, sendo que se destaca Austrália e Nova Zelândia. Temos aqui a divisão, então, regional em Micronésia ao norte, Melanésia, né? Melanésia vem de melanina, então a população de pele mais escura. Ao centro a gente tem a Polinésia Leste, tá? Que vai dar a parte oeste do globo, tá bem? Já que a linha internacional de data passa aqui. Aqui a gente tem o oeste, aqui a gente tem o leste, então a gente tem também a Australiásia e também a Nova Zelândia, ok? Temos então que é uma região de contato da placa indo-australiana e da placa do Pacífico, que resulta em terremotos e atividades vulcânicas constantes em alguns pontos, como por exemplo na Polinésia, isso se faz muito presente, tá bem? A localização predominante na zona intertropical e também possui um clima equatorial. Então, uma parte considerável da região é considerada uma parte de clima quente. Mas a gente tem que lembrar que países como Nova Zelândia têm neve, tem mar, tem calor, tem frio, apesar do pequeno território. Como é que cabe tudo isso? Cabe tudo isso porque a gente tem uma questão de relevo que assim permite. Tá? Quanto mais alto o pico, certo? A gente vai ter uma tendência dele ser de temperatura mais baixa. E por que isso acontece? Ora, nunca se esqueça que dentro do processo de aquecimento que a gente tem do ar, o Sol esquenta a Terra, ok? A Terra irradia calor, o vento passa, o vento se esquenta. Se a gente tem pico de montanha, a gente tem menos massa para o Sol aquecer. Então, a gente vai ter menos calor a ser irradiado, né, para a atmosfera. Vamos falar aqui que o pessoal lá mais faz, né? De uma forma geral, a economia da Oceania. Bora! Temos o seguinte, então, principais atividades econômicas está turismo, pesca, agricultura tradicional, artesanato e exploração de madeira. E quando a gente fala a respeito, né, da forma atroz como se deu a colonização europeia, a população que se estabelece não foi de uma forma harmônica, vamos começar por aí. A população que se estabelece, sobretudo na Austrália e também na Nova Zelândia, por que a gente vai falar tanto dos dois? Porque são os dois que mais se destacam, horas, tá bem? Hoje há um certo respeito, principalmente na Nova Zelândia, pelo povo maori, tá certo? Mas
Foi sim um massacre, como todo colonizador europeu fez questão de fazer em todo ponto desse planeta Terra, ok? Fala da Austrália então. Ó, a Austrália é esse grande, né, uma grande massa, um grande subcontinente que a gente tem aqui, extremamente plural, com áreas desérticas no centro, super difícil. Aí é legal, né, que os europeus chegaram, descobriram quais eram os lugares mais fáceis de morar, porque tinha bastante gente, falaram, gente, vai, pro interior vocês, vai. Pro interior que agora a gente tem esse cantinho aqui é dos europeus. A gente vai fazer Melbourne, a gente vai fazer Canberra, tá bem? A gente vai fazer Sydney aqui, vocês vão lá pro interior que não tem nem água, beleza? Certo? Mas aqui a gente tem uma quantidade mais expressiva, tá bem? De relação entre o europeu e os povos originários, tá? Em relação ao que a gente tem no Brasil. A Austrália é o maior e principal país da Oceania, tá certo? É um país desenvolvido com bom indicador social, tem jazidas minerais, ok? E incentiva a migração de reposição. A Austrália não é um país assim tão avesso à parte migratória, porque a Austrália, o governo australiano, compreende que eles precisam repor as pessoas que ali não são assim tão, tá bem? Eles não estão passando por uma fase de desenvolvimento, de aumento da demografia, mas eles estão passando por uma fase, né, que está diminuindo, tá, o crescimento vegetativo da população de uma forma geral. Então eles aceitam uma quantidade de imigração mais fácil do que outros países, como por exemplo os Estados Unidos. Dando uma voltinha de barco até chegar na Nova Zelândia, que vai ser o segundo país mais importante, que divide-se em duas linhas principais, que parece que faltou um pouco de imaginação para que a gente tivesse nomes mais pomposos, que vai ser Ilha Norte, Ilha Sul. Vamos lá? Temos o seguinte, então, duas principais ilhas ali, a Norte e Ilha Sul, colonização britânica também aí dentro do território neozelandês, dizimação do povo maori, mas existe sim uma relação de respeito, pelo menos relativamente, ou me aparenta ser relativa, tá? Em relação ao povo maori, mesmo porque se você gosta de tatuagem, ok, deve saber que as tatuagens maori acabou se tornando uma forma de difusão, né, da própria cultura maori, tá? Mas dizem as pessoas que tatuam e que fazem tatuagem maori que apenas maori sabem fazer tatuagem maori, ok? Há também pecuária, certo? De ovinos e o turismo. O turismo lá é muito forte, né? Porque a Nova Zelândia é considerado como a capital, né? O país principal dos esportes radicais, porque relevo acidentado, praia, montanha, neve, certo? É um local que é propício para o desenvolvimento dos esportes radicais, é um local que recebe gente do mundo inteiro para os esportes radicais, e por ser uma ilha e ter, né, uma governante que era extremamente preocupada com a população, foi um país que conseguiu se fechar no decorrer do processo da pandemia e foi um dos países menos impactados. Esse foi a Nova Zelândia. Continente Antártico, tá? Ah, professor, é Antártida ou Antártico? Tanto faz, tá? Isso significa aquele que está no oposto do Ártico. Ártico está no norte, Antártico está no sul, antiártico. É isso que significa o negócio. Antártida do Antártico, tanto faz, beleza? Nós temos então que o continente Antártico, ele é um continente no qual a gente não vai explorar aspectos humanos, a gente não vai explorar aspectos econômicos, pelo simples fato de que não existe população física. Fixa, tá? Dentro da Antártica. É um continente muito frio, ele é continente sim, ok? Ele é continente, ele é uma terra imersa coberta por gelo no polo sul do planeta Terra, mas ele é um continente e um continente que traz uma possibilidade de haver riquezas minerais bem importantes, tá? Mas, por outro lado, a Antártica é também um continente de extrema fragilidade ambiental. Por isso que essas riquezas, até o momento, não foram exploradas. E, por sorte nossa, que gosta de viver no planeta Terra, tá? O nosso desenvolvimento tecnológico não nos permitiu descobrir petróleo lá no começo do século XX, pois talvez, e só talvez, a nossa história pudesse ser diferente. Vamos dar uma olhadinha na Antártica? Antártica, então, a gente tem que no início do século XX, alguns exploradores chegaram lá, mas foi depois da Segunda Guerra Mundial que as reivindicações ao continente se acirraram. Antártica não tem dono, entre aspas, mas ele defende existe
dois princípios para que as pessoas possam estar na Antártica, que vai ser o princípio da ocupação também e também o princípio da ocupação geográfica, tá certo? Da proximidade, perdão, geográfica. Antártica, então, década de 50, Estados Unidos e União Soviética construíram base de pesquisa científica. Brasil, né, inclusive tem base científica lá na Antártica, até pegou fogo alguns anos atrás, talvez você se recorde. 58, Estados Unidos propuseram o Tratado Antártico para regularizações antrópicas no continente branco. Esse branco aqui significa branco de neve, tá? É bem diferente do que outras teorias trouxeram sobre outras territorialidades. E o uso da Antártica para fim pacífico e para pesquisa científica por meio de cooperação internacional. Por exemplo, olha que fofo, não pode explodir bomba nuclear na Antártica. Olha que acordo legal, tá bem? Não pode jogar lixo ou resíduo radioativo lá na Antártica. Olha como a humanidade é legal, né? A gente escolheu, então, que uma área de extrema fragilidade ambiental, a gente vai poupar de soltar bomba atômica para ver o que acontece depois que explode, né? Muito sensato, muito inteligente, e que bom que alguém pensou isso, porque senão a gente tinha usado a Antártica para explodir bomba, para jogar lixo radioativo, e as consequências a gente não faz nem ideia de quais seriam, tá? Dificilmente seriam boas, mas elas existiriam. Vamos ver como é que o negócio está mais ou menos dividido aí, não é tão assim dividido, tá? O território antártico, então, não tem proprietário, ninguém é dono, mais ou menos assim, mas seus recursos naturais não podem ser explorados por ninguém. Vai ficar lá, porque a gente não sabe qual que é o resultado disso aqui, e a gente pode ver nossos queridos amigos, lindos pinguins de Magalhães e também as belíssimas belugas acabarem sendo extintos se a gente começar a fazer coisas como soltar bomba atômica na Antártica. Tá? Então a gente tem aqui, ó, Noruega reivindica, Austrália reivindica, França reivindica, a Nova Zelândia, China e Argentina. Cadê o Brasil? O Brasil tem uma base, meu caro. Tá certo? A gente não está reivindicando território, não. A gente tem uma base aí, certo? E nós temos a zona que ninguém está reivindicando, tá? Continuando, temos um problema que foi muito falado, né? Hoje foi meio arrefecido essa situação, que é a questão da camada de ozônio. Década de 80. O que é a camada de ozônio? Vamos explicar o que é a camada de ozônio. Camada de ozônio é o seguinte: conforme a gente foi descobrindo, né, mais informações acerca da nossa própria atmosfera, percebeu-se, os cientistas, que havia uma camada intermediária ali, pós-estratosfera, onde a gente tinha uma concentração de oxigênio que estava rearranjado atomicamente na forma de ozônio, que seria o O3, que não é tão comum de encontrar dentro mais na troposfera, na parte de baixo, onde a gente está, tá? Áreas bastante poluídas às vezes tem. Essa camada que é tão perigosa para a gente aqui, na onde a gente pisa, ela é essencial na parte de cima, principalmente porque ela serve como se fosse um bloqueador solar, né, um protetor solar da Terra em relação aos raios ultra-UV. Na década de 80, cientistas perceberam, existe um ponto rarefeito em relação à camada de ozônio nas proximidades da Antártica. Se você, tá, tem aí por volta dos 30, 40, 50, 60 anos, ok, nesse intervalo de tempo, você deve ter ouvido falar durante muito tempo que quem ia para a praia no Brasil precisava passar protetor solar todo o tempo por causa da camada de ozônio. Da camada de ozônio era isso que dizia, tá certo? Os raios UV são cancerígenos. Quando a gente descobre isso aí, a gente começa a arquitetar. Como que a gente vai parar de fazer isso? Primeiro, a gente tem que descobrir o que faz com que haja esse arrefecimento da camada de ozônio dentro de determinado ponto. Chegou-se à conclusão que gases de clorofluorcarboneto, que era muito utilizado, sobretudo na refrigeração ali na década de 80, chegavam até aquelas camadas altas da atmosfera e ali acabavam entrando em contato com o O3, que ele é muito reativo, tá? E também instável, então a gente tinha O2, O3, oxigênio livre, sempre se combinando, ele acabava se combinando com o CFC e acabava formando outras moléculas. Naquele ponto não se tinha tanto gás, camada de ozônio, tá certo? Ficava mais rarefeito. Então, o que a gente fez? Se o CFC está acabando com a camada de ozônio, e a camada de ozônio vai acabar com a gente, vamos ser sensatos? Vamos acabar com o CFC. Olha só, então a humanidade consegue, né, ser produtiva, assertiva em algum dos seus pontos, e a gente teve uma diminuição desse problema. Vamos lá terminar o texto que a gente tem a respeito disso?
80, então, descobre-se uma redução acentuada da concentração de gás ozônio na estratosfera ali na região da Antártica, ok? O CFC, eles foram produzidos artificialmente pelos nós, seres humanos, e nós, seres humanos, resolvemos resfriar nossas cervejas, refrigerantes e congelar os nossos pães de queijo utilizando outro tipo de material que não fosse o CFC, ok? Porque ele reagia com ozônio e destruía a nossa vida, né? Então a gente poderia ter formas mais inteligentes de resfriar nossas carnes, de congelar os nossos pães de queijo. Impacto, a gente teve mudança climática, dano à saúde, principalmente câncer de pele e catarata, ok? 85, Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio. 87, no Protocolo de Montreal, propôs então método quantitativa e prazo para a eliminação de substâncias que destroem a camada de ozônio, sobretudo o CFC. Mais de 30 anos após a entrada em vigor do Protocolo de Montreal, a gente teve uma redução significativa da emissão de CFC e os pesquisadores estimam que o buraco na camada de ozônio deve ser restaurado até por volta do ano de 2060. Parabéns para a humanidade, né? Que conseguiu fazer um produto que ia exterminar a humanidade e ela voltou atrás e ela extinguiu esse produto e agora ela sonha em ser feliz novamente com sua camada de ozônio. SP, para a gente fortalecer o que a gente vem conversando, vamos dar uma olhadinha direto já na nossa SP. Antes que o tempo acabe, temos que Jonas não é aquele que foi engolido pela baleia. Um jovem brasileiro formado em administração sempre teve curiosidade de conhecer a Austrália e ele amadurece a ideia de deixar o Brasil e buscar uma nova oportunidade. Jonas, então, além do seu desejo pessoal de conhecer outros países, existe também uma conjuntura econômica, social, cultural e internacional que o motiva a essa migração de país em desenvolvimento. É um termo que me incomoda um pouco, né? Mas acho que vale a gente dizer o que não está em desenvolvimento, né? Tudo está em desenvolvimento. Não, a gente é sub mesmo, tá? A gente é pobre, tá certo? Dentro de uma relação de centro-periferia, a gente é pobre plus, tá? Mas a gente faz parte da periferia, assim, do capitalismo global, tá? Sem eufemismo para falar que a gente está melhor do que a gente realmente está. Ok? Então vamos lá. Faz de conta que isso nem aconteceu. Em desenvolvimento para países desenvolvidos. Mas deixar seu país difícil é sempre uma escolha difícil. Como Jonas, então, pode iniciar seu planejamento de imigração? Que informações sobre o país ele deve buscar antes de se aventurar? Ajudando Jonas, temos que ajudando Jonas. Então, Jonas, né, busca perspectivas de ganhos salariais, ok? A gente tem o pagamento na Austrália sendo feito de uma forma mais efetiva do ponto de vista da acumulação do que dentro do território nacional. Dificuldade de empregos na terra natal, tá? Quando a gente recorda da ideia da fuga de cérebros, né? Isso acontece bastante com pessoas formadas que buscam uma vida fora daqui, porque o salário não é aquele que é o pretendido e a disponibilidade de trabalho também não é alta. Melhor e mais segura maneira de se informar sobre a política de imigração de um país é consultar o site da embaixada do mesmo. Ó, inteligente, né? Você quer conhecer outro país, você pesquise sobre ele. E a embaixada, que é um território do, vamos dizer assim, né, do outro país dentro de um país, é onde você vai conseguir todas as informações a respeito dessa embaixada, desse país. A Austrália possui uma ampla política migratória, possui mesmo, né, com o objetivo de cobrir falta de trabalhadores no país. Ah, professor, estou pensando em sair para a Austrália. Te aconselho também a dar uma olhada no Canadá, tá? O Canadá também é um país que tem características próximas a essa que a gente está dizendo acerca da Austrália. E, por fim, vantagens são acessos e benefícios sociais que o governo oferece à população e o direito de trabalhos sem limitantes, né? Talvez, e só talvez, você deva conhecer alguém que tenha buscado conhecer, migrar para a Austrália, porque a Austrália realmente ela traz essas vantagens. Traz algumas desvantagens se você tiver um pouco de receio de animais que te matam com bastante facilidade. Onde a gente tem, né, as aranhas mais peçonhentas, as cobras mais peçonhentas, desequilíbrios dentro de fauna que faz com que a gente tenha invasões de ratos, invasões de sapos e por aí vai, certo? Mas a Austrália é um subcontinente, né, bem plural, ok? Onde ela tem uma diversidade de fauna, de flora muito única, ela tem uma relação
dentro da separação da Pangeia, que acabou resultando, né, como se fosse um reduto único dentro do planeta Terra, que fez ter uma fauna e uma flora extremamente especial. E do ponto de vista, né, humano e econômico, a Austrália se insere como um país desenvolvido que busca também suprir a sua necessidade de mão de obra. Por isso que é um país que não é tão avesso à questão migratória quanto outros. Será que a China poderá se tornar o país mais influente do mundo? Essa é a resposta para futurólogo, na verdade, né? Fala dizer, se bem que ela pergunta, né? Não pergunta se vai ser, pergunta se será que pode, né? A gente tem alguns indicativos que sim. Se a gente for olhar para a virada da década de 1980 para a década de 1990, a queda do Muro de Berlim, ali em 89, onde Fukuyama vai colocar que com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo se impôs como única possibilidade de desenvolvimento da humanidade, a história acabou, agora a gente tem essa única história da humanidade. O Fukuyama mesmo voltou atrás e falou, ixi, ó, escrevi na empolgação ali, não foi bem assim que aconteceu, ok? Mas a gente teve uma tendência de acreditar isso. Parecia, para quem estava ali no começo do século XXI, tá, que os Estados Unidos seria a nova Roma, imbatível, o maior império de todos os tempos, aquele que seria inalcançável, que conseguiria manter sua hegemonia por uma série de artifícios políticos, econômicos e militares. Eis que a China aparece de uma forma extremamente agressiva do ponto de vista, né, do desenvolvimento econômico, crescendo 8, 10, 12% ao ano, ano após ano, com uma população majoritariamente rural, planificando a chegada dessas pessoas para as cidades, planificando toda a sua economia, criando um sistema único, até pouco, né, completamente impensável, que seria um socialismo de mercado, como um socialismo de mercado, um socialismo que se aplica ao livre comércio, e isso acaba fazendo com que a China se destaque como o país, provavelmente, mais falado do mundo hoje. Se a China vai se tornar o país mais influente no futuro, a gente não tem como dizer isso, né? Os arranjos geopolíticos, eles são dinâmicos. A gente pode ter uma guerra completamente inusitada, supondo que China apoie a Ucrânia, a Rússia se rebela, se volta contra a China, estoura uma guerra estrondosa entre China e a Rússia, ambos países acabam ficando extremamente comprometidos do ponto de vista econômico, populacional e por aí vai, enquanto isso o Ocidente pega, lava as mãos e fala, ó, não tem nada a ver com isso. Certo? Então, China acaba... A gente não sabe o futuro. As tendências, pelo que a gente acompanha hoje, é de que sim, a China passe a ser o país mais influente do mundo. Vai acontecer? Só o tempo vai dizer. Pois bem, chegando no nosso período final, nosso último ponto, que é discutir sobre o que a gente falou, né? Fazer uma recapitulação a respeito dos temas principais que foram tratados. Vamos lá? Temos o seguinte, falamos de aspecto físico do continente asiático, realidade da Índia, né? Da parte econômica, da parte também populacional. Falamos a respeito da China e da política de filho único. Lembrando que a China vem investindo pesadamente na África, e diferentemente do que os outros países fizeram no passado, não é para escravizar a gente não, mas é para produzir, sobretudo produzir alimentos, sobretudo para produzir commodity para abastecimento do mercado chinês, tá? Desenvolvimento do Japão, tá certo? Econômica, e é sempre bom relacionar a questão militar, né, que o Japão ficou impedido de se desenvolver militarmente, os recursos foram desviados então para a educação e também para a tecnologia. O resultado disso, o Japão é um dos países mais tecnológicos, é um dos países com melhor índices de escolaridade. Falamos também a respeito de características da Oceania e do continente antártico, que é um continente onde a gente não discutiu aspectos humanos pela sua própria inexistência, ok? Bem, a gente fez, né, a gente vem terminando agora, tivemos 4 encontros,
para falar do mundo inteiro, né? Queria que você entendesse que a gente não estava aqui com o objetivo de fazer descrição de lugares, tá bem? A gente não veio fazer a abertura dessa discussão para que a gente falasse de aspectos peculiares daqui ou dali. A forma como a gente veio para trabalhar ao longo desse tempo todo foi trazer para você, né, uma possibilidade de visualização do mundo tal qual a geografia faz. Nós buscamos, então, trabalhar dentro dos conteúdos que foram os continentes, aspectos que são relevantes para a construção do pensamento geográfico. A gente buscou trabalhar conceitos, trabalhar temas que são imprescindíveis para a construção da geografia enquanto ciência acadêmica, tá bem? Eu espero que, muito além de, sei lá, de relevo da Arábia Saudita, né, você tenha conseguido entender como se faz, né, o pensamento geográfico, como que a gente constrói o pensamento geográfico, sempre relacionando os aspectos humanos, a forma como os homens agem, constroem de forma perpétua sua paisagem, seu território, né, seu espaço, como que ele se vê dentro do lugar, como que esse homem forma regiões a partir de características homogêneas que nós mesmos, analiticamente, reconhecemos como homogêneas. Se você teve a possibilidade de compreender, mesmo de uma forma rápida, a maneira como a geografia pensa, com a maneira como a geografia vê o mundo, eu acho que a gente teve um grande êxito dentro do nosso trabalho e espero muito que você possa, né, raciocinar de uma forma mais próxima do que a geografia faz e que isso possa fazer você crescer intelectualmente e também profissionalmente, tá bom? Agradeço muito a atenção dispensada nesse tempo todo que a gente teve junto, tá? A gente está disponível para qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer informação que se faça pertinente e a gente se vê numa próxima possibilidade. Forte abraço e até lá!